RFI Convida. Elcio Ramalho. O RFI Convida de hoje tem o prazer de receber aqui nos estúdios o premiado produtor e diretor de cinema e de teatro, o mineiro Ricardo Alves Júnior. Muito obrigado, seja muito bem-vindo à Rádio França Internacional, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Ricardo, você está aqui em Paris para apresentar o seu quarto longa-metragem no Festival Cherry Cherry, o filme Parque de Diversões, não é mesmo? Exato. Então vamos começar falando, nós vamos falar um pouco também da sua carreira, do seu trabalho, mas vamos começar falando desse filme, então, que é apresentado nesse festival conhecido aqui em Paris. Como é que foi a sua inspiração para dirigir e produzir Parque de Diversões? E como foi essa ideia sua de explorar o universo do cruising, né? E traduzir essas experiências no cinema? Aliás, começando por falar justamente o que é cruising. Perfeito. Não, é um pouco assim, fala sobre essa experiência de sexo entre desconhecidos, entre anônimos, né? Assim, normalmente o cruising se pratica em espaços públicos, né? Espaços onde esses desconhecidos se encontram e praticam a sua liberdade sexual, né? Esse filme, ele de alguma maneira ele remonta também um pouco à história do Parque Municipal da cidade de Belo Horizonte, de onde venho, né? Assim, é um parque no coração da cidade, né? E é um parque que nas suas origens ele era um parque que não tinha grades, né? Então era um parque bem no coração dessa cidade, onde um fluxo de pedestres, de passantes existia enquanto quase como uma conexão de pontos da cidade, né, assim. E na década de 50, 60, esse parque era um ponto de encontro dos homossexuais na cidade, assim. E principalmente no horário noturno, sabe? Esses encontros, digamos, encontros proibidos ali numa sociedade muito conservadora como é a sociedade mineira, né? E na década de 70 esse parque foi fechado. Então, assim, ele foi colocado grades e posso aqui dizer que num sentido quase de moralizar, entre aspas, assim, essas práticas ou esses encontros, né? E o filme um pouco remonta, não historicamente, mas em termos de poética, no sentido de remonta uma ideia desses encontros que hoje eles não existem dentro desse parque, por esse fato do parque ser fechado na parte noturna, mas ele remonta um pouco a uma ideia que essa liberdade de fluidez entre esses corpos existiam nesse lugar, assim. Uhum. Agora, você utiliza muito poucos diálogos, né, nesse filme, né? Sim. É a linguagem corporal, na verdade, que predomina. Sim. Como é que foi essa opção por esse estilo? Bem, assim, uma boa questão, porque esse filme, assim, se for pensar, são 4 cenas que tem diálogos, assim, diálogos palavra, né, assim, texto. Palavra, né? E muito nesse filme eu vejo assim de uma maneira muito coreográfica, até brinco assim no sentido de falar, olha, uma chave para assistir esse filme é pensar numa coreografia pornográfica, numa coreografia erótica, porque muito se dá por essa coreografia desses corpos no espaço, né? Assim, acho que o espaço, por isso que eu iniciei falando sobre a ideia do parque, porque esse filme é muito fundamental pensar essa espacialidade, né? E essa espacialidade, como o filme é construído, sua narrativa, né? A partir dessa coreografia nesse espaço, com esses corpos, em relação com essa luz, esses movimentos, né? Assim, então, e todo um trabalho que também tem de trilha sonora, que vai realmente, eu penso que o trabalho de encenação desse filme, ele se remonta muito proximamente à ideia de uma coreografia, de uma coreografia pornográfica, acho que eu vou falar assim. Agora, no caso, então, você optou, inclusive, por cenas aí muito explícitas, né? Também foi uma outra opção que você... Sim, acho que o filme isso, né? Tem uma questão que fala sobre o sexo, né? Assim, e sobre sexo e também todas as possibilidades de derivações a partir do sexo, como, né, assim, essa ideia de um voyeurismo, né, um exibicionismo, de fetiches. Acho que o filme ele parte dessa ideia do cruising, né, desse acontecimento, desse cruising nesse parque nessa noite, que essa é a narrativa do filme, uma noite onde anônimos se encontram nesse parque
para praticar o cruising, e a partir disso a gente vai trabalhando camadas como isso, como o voyeurismo, exibicionismo, certos fetiches, e bem, aí esse é um pouco esse desenho, essa narrativa do filme, sabe? E você, Ricardo, você fez isso, você comentou, né, que se passa, né, numa noite, na verdade, só que você fez também com poucos, digamos assim, recursos, né, de maneira, assim, sem muitos investimentos nesse filme. Você conseguiu, na sua opinião, um resultado, apesar aí dos poucos recursos, digamos assim, que vocês é dispôs? importante, eu acho que assim, tem até um filme, né, que talvez de alguma maneira que pode se tornar ter um tema muito polêmico, principalmente, né, hoje no Brasil com uma onda muito reacionária, assim, esse filme é muito importante ele existir de maneira independente em termos de produção. Então esse filme ele não tem nenhum vínculo com financiamento público. E isso também, de alguma maneira, me dá a liberdade de poder fazer com esse filme o que, de alguma maneira, meu desejo enquanto realizador tem, assim. Então, assim, ele é um filme mais de 18 anos, porque sim, tem sexo explícito, sim, trabalha com nudez, e é um filme para ser visto por pessoas, né, maiores de 18 anos. E o modelo de produção, né, como a gente estava conversando, assim, é um modelo de produção que eu tive que fazer em muito pouco tempo. A gente fez em 7 diárias, né? Então, foi uma semana de diária, filmando todas as noites com uma equipe pequena, mas uma equipe muito engajada na realização do filme. E acredito que o filme, ele, assim, né, vendo, eu acho que ele representa muito bem um desejo de construir essa experiência, né, que é de alguma maneira, colocar o espectador como voyeur dessa experiência do cruising. Acho que o filme, ele realmente, pelos festivais que eu tô exibindo, o filme, percebo que isso acontece. O espectador, ele está dentro de uma experiência, assim. E justamente com relação à carreira desse filme, você fez uma, então, estreia mundial desse filme aqui na França, no Festival Internacional de Filme lá em Marsella. Exato. Em junho, né? Já apresentou em setembro no Queer Festival em Lisboa. Exato. E agora aqui em Paris, nesse festival também que tem a temática LGBTQIA+. Sim. Como é que tem sido a recepção do público aqui fora para esse trabalho seu, Ricardo? Acho que é muito interessante, acho que é isso, assim, como estamos dizendo, assim, o filme, ele é um filme muito... acho que a palavra experimental eu não gosto muito, mas é um filme muito sensorial, né? Como a gente mesmo disse, não é uma narrativa clássica no sentido onde você acompanha personagens com com as suas questões subjetivas e a gente vai entendendo as histórias pregressas desses personagens. Não, o filme ele é realmente uma experiência de um acontecimento do ali e agora. Então, assim, você acompanha esses anônimos que ninguém vai saber o nome dentro dessa noite, né? Assim, e aí eu percebo que a experiência do filme com o público é uma experiência provocadora. Assim, eu sinto que o filme provoca o espectador, provoca a sua relação com a própria experiência do cinema, provoca a sua relação com o seu lugar, com a sua sexualidade, com as suas expectativas. Então, acho que o filme tem estado num lugar de provocação interessante, assim. E sinto isso, né, em Marseille, como no Queer Lisboa. Também a gente passou num festival na Bélgica que chama Pink Screen, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no Queer Lisboa, agora aqui na França, né, em Paris, Cherry, e na próxima semana no Festival de Documentário de Montreal. Olha que bacana. Canadá. E no Brasil, quando é a previsão para no Brasil a gente vai telas? ter uma sessão mais que especial num festival muito querido lá em Belo Horizonte, que é o Fórum Doc. Então, dia 30 a gente vai fazer a primeira exibição pública em Belo Horizonte. Eu acho que é muito significativo porque é de onde o filme, né, de onde o filme vem, assim. E a gente estreia nos cinemas dia 30 de janeiro. Através da Cajuína, que é uma distribuidora nova da Bahia, e a gente está pensando um lançamento de impacto para o filme, assim, ele vai chegar nos cinemas, mas também sessões especiais pelo Brasil, assim. Ricardo Alves Júnior, como eu disse, este Parque de Diversões é o seu quarto longa-metragem. Você teve o seu primeiro, que Elon Não Acredita na Morte, em 2016, depois teve o documentário Quem Tem Medo, em 2022,
tem um cunho muito político. Sim. E também, no ano passado, né, tudo o que você podia ser. Exatamente, também, né, no caso. Mas como é que foi a evolução, enfim, das temáticas dos seus filmes, né, que são um pouco diferentes, Sim. e para você ter evoluído para chegar no parque de diversões com essa temática, principalmente LGBTQIA+. Acho sempre difícil tentar remontar de uma maneira lógica, cronológica, né, assim. Mas eu acho que o Tudo Que Você Podia Ser é um primeiro filme que, de uma maneira, eu trato da temática LGBT, ou temática queer, né? Assim, que vem a partir de uma cena muito, muito, muito potente, expressiva em Belo Horizonte, sabe? Acho que a cena queer em Belo Horizonte é uma cena muito rica, com artistas muito ricos, assim, né? Então, acho que um pouco vem também de um lugar de desejo de colocar essas questões, que são questões também muito, muito próximas a mim, muito, muito importantes, assim. Então, de alguma maneira, eu acho que ele vem com esse desejo de fazer o Tudo Que Você Podia Ser, que era contar a história de 4 personagens que eu conhecia e que eu queria trazer aquilo para dentro do cinema, e aí naturalmente chegou no parque, assim. Acho que até tem uma curiosidade que eu já tinha um desejo de fazer um filme sobre o cruising no parque municipal, mas o Tudo Você Podia Ser, que foi esse filme anterior, eu fiz uma cena que teria no filme, eu filmei no parque. Seria uma cena para esse filme, Tudo Você Podia Ser. E aí, de repente, eu falo, nossa, isso daqui é um filme diferente, não é para esse filme, sabe? Assim, acho que eu tenho talvez, pensando assim, uma experiência muito orgânica, experimental nas minhas criações, sabe? Então, às vezes eu possibilito fazer alguma coisa para esse filme, entender no processo que não é para esse filme, e isso vai ser resolvido num próximo, feito num próximo, sabe? E também remontando você me faz pensar que, né, aqui remontando também tive uma experiência muito importante, que foi um espetáculo que eu dirigi em Assunção, no Paraguai, que se chama Azul, e que foi talvez o primeiro trabalho que eu faço com um universo LGBT, sabe? Assim, foi a convite de 3 atores paraguaios, e a gente faz um espetáculo no que trata uma relação de casal, sabe? Na verdade, quase um trisal, assim. E ali, aquele tema também no Paraguai, né? Numa sociedade muito conservadora, foi muito interessante a gente fazer um espetáculo que trazia a questão gay, né, nesse caso específico, para a cena, e fazer isso um espetáculo onde qualquer pessoa de gênero poderia assistir e se identificar com as questões trabalhadas. Então, acho que, retomando a sua pergunta, acho que o Azul é um pouco a origem que dá depois no Tudo Que Você Podia Ser e no Parque de Diversões. Ricardo, como eu comentei, você é produtor, diretor de cinema, também diretor de teatro, né? Você tem muitas peças também, né? Sim. Então você transita em diferentes aí, digamos assim, palcos e cenários aí. Sim. Na cena artística. Sim. Como é que é para você essa diria transição, mas também como que você se apropria de uma certa forma do seu trabalho no teatro para o cinema e talvez vice-versa? O teatro, assim, é algo que sempre teve presente, assim, na minha vida. Acho que as minhas lembranças iniciais talvez foram mais ao teatro do que propriamente ao cinema. Acho que o cinema, né, sou uma geração dos anos 80, acho que muito o VHS fez muita parte, né, da minha memória, assim, mas a experiência teatral para mim foi muito primeira, assim, né? E o teatro, ele tem uma particularidade que também é uma beleza, que é você tem uma prática diária muito forte, né? Assim, quer dizer, você com 2 atores num determinado espaço, você está criando, né? Assim. E o cinema, ele tem um modelo de preparação muito longo entre um filme e outro, né? E são naturezas muito próximas.
mesmo sendo artes diferentes, mas trabalha com matrizes, para mim, muito, muito próximas, que é o trabalho sobre o ator, sobre o espaço, sobre a dramaturgia, né? Uma mediada pela câmera, a outra não, mas é um trabalho também sobre essas três, né, elementos, como eu falo, né, assim, o ator, a performance, a dramaturgia e o espaço. Então o teatro, para mim, ele vem uma coisa muito orgânica e muito próxima, sabe? Hoje, entre um filme e outro, eu estou sempre produzindo alguma peça, sabe? E Belo Horizonte é uma cidade com uma cena teatral muito rica, né? Assim, a gente não pode deixar de pensar que um dos maiores grupos de teatros do Brasil, o Grupo Galpão, é de Belo Horizonte. Isso é um pouco a nossa formação. Então, o teatro sempre teve muito próximo e com essa possibilidade que eu digo, né, de poder fazer de maneira muito simples, no sentido que você tendo 2 atores mais um espaço, você pode iniciar a fazer teatro, tendo um público, e o cinema é mais complexo. O cinema é ainda uma arte muito cara, né? Assim, é caro poder chegar a fazer filme. Então, o teatro, ele iniciou com uma maneira de eu poder praticar de maneira muito direta e rápida o meu ofício de direção, mas ele também foi se tornando uma grande experiência, onde eu quero cada vez mais mergulhar, sabe? Assim, porque dali se tira princípios muito, muito fortes que eu acabo levando para o cinema, sabe? E às vezes, assim, a própria experiência do teatro, de poder experimentar um dia, no próximo dia reexperimentar, retrabalhar, me dá uma liberdade de criação muito, muito grande, que às vezes, certos modelos no cinema, isso se enrijece um pouco, porque você filma num período muito pequeno de tempo, você tem tantas horas de filmagem por dia, né? Então, assim, de alguma maneira, hoje eu tenho tentado levar essa experiência de experimentação do teatro também para o modelo do cinema. Tanto, acho que o Tudo Você Podia Ser e o Parque de Diversões são filmes que têm essa experimentação do modelo de produção que eu experimento no teatro dentro do cinema. Ricardo, você está muito envolvido com a carreira, né, do filme Parque de Diversões, né? Você citou onde ele já foi exibido, agora vai para o Canadá também, sim, né? Sim. A partir de janeiro deve estar, né, nos cinemas de todo o Brasil. Né? E você tem algum outro projeto em vista? No meio dessa maratona? Tem sim, porque é isso, né? Como a gente fica, né, anos, assim, para fazer um filme é anos para poder levantar um filme, né? Então tem um projeto de 2017 que iniciou, que chama Professora de Francês. É um filme com essa grande artista e atriz Grace Passot. Roteiro do Germano Mello, que também é um parceiro que já tem escrito os roteiros dos meus filmes anteriores, inclusive Parque. Produzido pelo Thiago Macedo Correia e a Júlia Alves. É um filme que a gente vai rodar agora ano que vem, a maio, junho. A gente começa a maio a pré-produção. Posso falar um pouco, talvez seja um filme que vá trabalhar sobre uma espécie de terror social. Acho que ele tem um filme que tem uma chave de terror. E bem, estamos né, desde 2017 ali batalhando a captação desse filme. Hoje é um filme de coprodução França, Portugal e Brasil, e vamos filmar no que vem, assim. É isso, assim, com expectativa e iniciando, né, os trabalhos aí para rodar esse filme. Tá certo, então. Ricardo Alves Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Muito sucesso para você, para os seus projetos e agora, principalmente, aí para a carreira do Parque de Diversões. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.